Essas 6 questões são obrigatórias se você quer medicina. Ah, professor, mas são questões difíceis, não importa. Se você quer medicina, isso significa que o seu número de acertos tem que ser alto. Tem que estar aí 35 mais, tranquilo? Então, na faixa dos 35 para cima. Se você está acertando 35, isso significa dizer que você tem que também ter uma coerência de prova. Significa que você vai acertar questões mais fáceis, vai acertar as questões médias e tem que garantir algumas questões difíceis. Quando é que as questões difíceis valem menos? Quando elas não valem quase nada. Quando você acerta só elas e erra as fáceis. Por quê? Porque o Enem entende que você está chutando esse tipo de questão. Quando a gente tem uma coerência na nossa prova, a questão difícil vai dar um pump na nossa nota, ela vai trazer uma potencialização. Então, ela vai valer, sim, significativamente, dentro de uma coerência de prova mais assertiva. Então, acerto as fáceis, acerto as médias e garimpo algumas difíceis. Aí faz total sentido. E é nesse sentido que eu quero direcionar você. Por quê? Porque eu garanto a você que essas questões de biologia, mesmo sendo difíceis de biologia, elas ainda são mais fáceis do que as difíceis de física e química. Tranquilo? Então dá para você garimpar algumas questões difíceis nessa prova aqui. Se liga nessas questões, elas são obrigatórias para você por isso. Então vem comigo aqui, sem mais delongas, para você visualizar isso aqui. Ó. Primeira questãozinha, bem... Olha, tô sentindo o cheiro do Enem, porque essa questão é recente demais, 2024. Olha só, ela vai trazer aqui, num contexto bem básico, bem direto, o seguinte... O esquema representa um experimento feito com células de protozoário ameba proteus. Então, estou falando aqui de uma ameba se movimenta por emissão desses pseudópodes, né? A formação dos movimentos amebozoários. Tranquilo? Ele vai falar o seguinte: eles estão num grupo de células que foi tratado por uma droga chamada citocalasina B, enquanto o outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e o movimento dessas células tratadas foram comprometidos. Então, ele vai listar aqui para a gente, olha só. Grupo controle não foi tratado com a citocalasina B. Essa daqui foi tratada assim. No grupo controle, que não recebeu a medicação, o que aconteceu? As células permaneceram com a formação das suas estruturas de pseudópodes e essas estruturas garantiram a movimentação normal dessa célula ameboide pelos seus movimentos amebozoários comuns. Porém, quando a gente vai para o grupo que foi tratado, essas células tratadas foram comprometidas. O que é que nós percebemos? As células que receberam tratamento, elas têm uma simplificação da sua membrana, tá? Elas não formam os pseudópodes. Não formando os pseudópodes, a locomoção desse tipo de protozoário vai ficar prejudicada, porque ela se locomove desse modelo. Se ela não pode mais ficar dessa forma, então não faz sentido mais aquela situação que era normal. Tranquilo? E aí o que é que eu quero mostrar para você aqui neste papel? Tá? Eu quero trazer você para cá para a gente poder acompanhar junto as alternativas junto com essa imagem aqui. Olha só. Todo mundo que vai fazer essa questão acaba trazendo uma contextualização errada. Por quê? Olha a pergunta. Ele vai perguntar assim, ó, qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Aí tu olha para uma, olha para outra, o aluno mediano vai dizer, já sei o que aconteceu, espera aí, saiu aqui, voltei, pronto. O aluno mediano vai dizer assim, ah, já sei, rapaz, acertou. Olha só, ele está mudando o parâmetro da membrana plasmática. Então, o componente celular que está sendo alterado é ninguém mais, ninguém menos do que a membrana plasmática. Aí vai lá e tchome, marca a letra E. Errado, bebê. Não é a letra E. Por quê? Ele quer saber qual o componente que está sendo afetado pela droga, não o componente que foi alterado. Então, olha só, a consequência desse tratamento com a citocalasina B é ali a padronização da membrana plasmática sem pseudópodes, né? Mas o que está afetando, o que está sendo afetado para que isso aconteça não é diretamente a membrana plasmática. O que acontece? Os microfilamentos, tá certo? Que são aí elementos do citoesqueleto. Ai, professor, o que é que diabo é citoesqueleto? Imagine que dentro desta célula existe um conjunto de andaimes. Você está passando lá na obra que tem do lado da sua casa
e dentro da obra tem um monte de andame ali, porque a galera precisa subir nesses andames, então aquilo ali está meio que segurando, né, enquanto eu termino uma laje, um negócio, enfim, tá? Então seria esse sistema de segurança para garantir a forma da célula. Então imagine que eu tenho aqui, ó, esses vários andames aqui dentro, certo? Próximo aqui da minha membrana plasmática, que estão fazendo com que, né, essa membrana seja desse jeito. Então, quando eu afeto todo mundo aqui, quando eu afeto tudo isso, eu tiro isso, o que é que acontece? Ela fica num formato comum, tá? Exatamente como está aqui no grupo que foi tratado. Então, o que na verdade está sendo afetado são os microfilamentos, tá bom? E não aí a membrana plasmática. O afetamento da membrana plasmática é a consequência. O componente que está sendo afetado, na verdade, são os microfilamentos, que são os filamentos de actina, que também aparecem lá no sistema muscular, tá certo? Fazendo ali a movimentação de contração junto com a proteína motora, que é a miosina, né? A actina e miosina. Tranquilo? Então não são as mitocôndrias, não são os vacúolos, até porque a gente não está vendo aqui o vacúolo sendo modificado de forma específica, nem é o material genético afetado. O que está sendo afetado é um elemento estrutural da célula, que vai garantir a estrutura da sua membrana plasmática, tá? Então, uma confusão que pegou muita gente desprevenida, viu? Muita gente errou essa questão porque foi direto na parte de membrana plasmática. Simplificou demais a questão. Você que quer medicina não pode perder uma questão dessa, pode ter um impacto muito prejudicial aí na sua TRI, tranquilo? Então, vamos voltando aqui para a gente ver a questão número 2, já quero ler aqui o contexto, e aí a gente vai para a questão que está na página seguinte, olha só. Apesar de os animais representados no cladograma abaixo, já vou mostrar o cladograma para vocês, compartilharem um mesmo ancestral, então, olha só, os animais aí representados, eles compartilham o mesmo ancestral. Quem são esses animais? São os mamíferos, tá? Já vou aqui adiantando essa questão para você. Então, são os mamíferos. Eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução e de nutrição dos embriões e descendentes. Tranquilo? Então, ele está falando que existe padrão de reprodução e existe diferença quanto à nutrição dos embriões e seus descendentes. Muita atenção. Vamos para o cladograma agora. Olha só o cladograma aqui bonitinho. Quem são esses mamíferos? Os monotremados, que são aqueles mamíferos que colocam ovos. Os marsupiais, que têm a finalização do desenvolvimento embrionário na bolsa, né, no marsúpio. Então, quem nunca assistiu um desenho que tinha um canguru que gerava outro canguruzinho ali dentro daquela bolsa, tá? Então, o bebê, ele é gerado internamente, logicamente, como qualquer mamífero, reprodução interna. Aí, ele nasce muito prematuro, a mamãe pega ele e bota na bolsa e ele completa o desenvolvimento embrionário dele na bolsa, tá? Então, essa é a grande diferença. E os mamíferos placentários, né, verdadeiros, que são aí, né, os placentália, ou também antigamente chamado de mamíferos eutérios, tá? Então aqui ele é um nome mais abrangente. Então, mamíferos de uma forma geral, como nós, como os elefantes e assim por diante, tá? E aí ele está dizendo que esse grupo, apesar de ter um ancestral comum, que é o ancestral dos mamíferos aqui, ó, na base deste cladograma, apesar disso eles compartilham aí, na verdade eles têm distinções quanto à sua maneira de reproduzir, quanto à nutrição dos seus embriões e dos seus descendentes. Por quê? A gente vai olhar para aí, por exemplo, eu acabei de citar. Um gera os seus embriões, né, e nutre eles dentro de um ovo. Outro na bolsa. Outro dentro do útero, tá? Então tem variações, sim. E aí ele vai trazer uma pergunta aqui para a gente, beleza? Ao longo do processo evolutivo, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos. Então, entre esses animais, eu tenho perdas e ganhos dos padrões citados que envolvem o. Então, olha só, quais são os padrões citados? Reprodução, nutrição do embrião e de seus descendentes. Ao longo do tempo evolutivo, eles tiveram perdas e ganhos quanto à reprodução, à nutrição do embrião e dos seus descendentes. E aí eles querem saber que envolve o quê? Então, ele quer saber quais são essas perdas e ganhos, o que é que faz sentido aí dentro das alternativas. Aí você tinha que analisar uma por uma. Então, uma questão
que para mim foi considerada a mais difícil do Enem de 2024 de biologia, tá? Questão que tinha um nível de rebuscamento muito mais alto, porque você tinha que analisar alternativa por alternativa e não era tão fácil de você mapear aqui qual era a alternativa correta, certo? Então vamos ver. Letra A, o aumento no número de descendentes por ninhada. Então olha só, eles estão dizendo o quê? Ao longo do processo evolutivo, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos, nos padrões citados que envolvem o aumento do número de descendentes por ninhada. Na verdade, a gente olha para os monotremados, para os marsupiais e para os eutérios, né, os placentários, não tem muita alteração com relação ao número de indivíduos por ninhada, tá? Então, sempre são poucos indivíduos. Por quê? A gente tem um cuidado parental na espécie, no grupo dos mamíferos, muito eficiente. Então, ele investe na qualidade para garantir a sobrevivência desses indivíduos do que na quantidade. De botar muitos para sobreviver um grupo específico. Não, ele bota um número X pequeno e garante que esses X pequenos vão, né, atingir a idade reprodutiva. Né? Então, vão ter sucesso de sobrevivência. Então, a gente não visualiza entre eles um aumento no número de descendentes. Tá? Ela é estacionada. Letra B. Por quê? Eu quero só falar aqui, né? Eles são K-estrategistas, tá? Então, eles são K-estrategistas. O que é isso, professor? Investimento em qualidade. Quando eu tenho um indivíduo que tem uma tática de estratégia de desenvolvimento R, ele vai investir no número. Então, ele vai ter 100 descendentes, 200 descendentes, porque a taxa de sobrevivência é muito alta. Porque ele larga esse povo no mundo e cada um que se vire. Os insetos têm muito esse costume, tá? Então, eles colocam ninhadas muito grandes porque a taxa de sobrevivência é muito baixa. Letra B. Mudança no tipo de fecundação de externa para interna. Todo mundo aí já tinha fecundação interna desde antes, tá? Então, lá no grupo dos vertebrados, de uma forma geral, quando a gente chega ali no nível dos mamíferos, todos já tinham fecundação interna. Então, não houve essa mudança aí. Esse não foi o principal perda ou ganho que a gente tem associado a esse grupo. Letra C. Redução da versatilidade de reprodução, que se torna unicamente sexuada. Então, a gente não visualiza essa redução da versatilidade de reprodução, até porque sempre foi reprodução sexuada. Os vertebrados não têm reprodução assexuada, tá? Então, ela não se tornou unicamente sexuada, ela sempre foi. Letra D. Desenvolvimento embrionário que passa do meio aquático para o terrestre. Isso daí já foi passado desde os anfíbios, quando a gente tem o surgimento do ovo amniótico. Então, a partir dos amniotas, todo mundo tem o desenvolvimento, tá certo, no meio terrestre. Então, aqui nos mamíferos não foi a grande perda ou ganho esse porém. Isso daí já vem de muito antes. E aí sobra somente a letra E, que foi, na verdade, uma perda e um ganho associado aí. Ó. A diminuição da vesícula vitelínica, que faz parte dos anexos embrionários do ovo amniótico. Por quê? Porque esses indivíduos têm um desenvolvimento relacionado a uma manutenção posterior, que é a lactação. Todos eles aí têm isso. Tá? Os monotremados, apesar de colocarem ovos, os descendentes deles, né, vão ali mamar leite, sim, tá certo? Nos ornitorrincos. A gente vai ter também isso nos marsupiais, né? Os mamilos ali, as mamas ficam dentro da bolsa, né? Quando o canguruzinho ele nasce prematuro ali para a mãe colocar ele na bolsa, a única coisa que está bem formada eficientemente são os músculos da boca, para que ele possa conseguir sugar. E nos mamíferos placentários, como nós, elefantes e assim por diante, a gente também tem esse desenvolvimento da lactação. Então, você tem uma redução ali da vesícula vitelínica, que seria o vitelo do ovo, né, que é a reserva nutritiva para o desenvolvimento do embrião, para que ele já nasça prontinho, porque ele nasce meio que prematuro mesmo, porque ele vai ter ali o desenvolvimento maior fora, né, do organismo do materno, com a lactação, tranquilo? Então, a gente tem a letra E como a resposta correta. Então, veja que era uma questão que demorava um pouquinho para a gente chegar ali na resposta, beleza? Então, essa daqui é uma questão, se você quer medicina, tinha que ter garantido ela, tá? Se você não garantiu, fica tranquilo, agora você tá comigo, você me encontrou aqui no YouTube e a gente vai junto até o seu 15 de 15 em Biologia. Grava isso. E se você quer ficar mais perto desse 15 de 15 em Biologia, utilizando 15, eu quero te entregar 15 dias de graça da plataforma para você ter questões como essa muito bem trabalhadas dentro de um planejamento estratégico ao longo do seu ano. Então, clica aí nesse link que está abaixo na descrição e garante esses 15 dias para você. Tranquilo? Vamos lá aqui para a nossa terceira questãozinha. Eu prometi para você 6. Então, vamos aqui resolvendo essas questões. As fibras musculares. No caso aqui dessa questão, você precisa de um conhecimento que não é tão rebuscado, ela não era uma questão tão difícil,
mas que muitas vezes gera muito erro porque os alunos não conhecem as diferenças entre os tipos de fibras musculares. Só que essa questão era tão boa que ela mesma já te dava essa diferença. Se você não soubesse, ela mesma estava te fornecendo essa informação. Olha só, ela estava dizendo aqui, ó, as fibras musculares não são todas iguais. Eu tenho células musculares de um tipo e células de outro tipo. As fibras são as células, tá? Eu tenho fibras lentas, que são conhecidas também como fibras vermelhas, tá? E eu tenho aí a organização dessas fibras com o quê? Eu tenho essa organização delas junto com muitas mitocôndrias, tá? E isso associado também a um material que armazena oxigênio nessas fibras, né? Que são aí as partículas de mioglobina, tá? Então a gente tem ali na estrutura do músculo um armazenamento de oxigênio também. Isso dá uma coloração mais vermelha, tá? Por causa desse acúmulo. E são bem supridas por vasos sanguíneos, tá? Já as fibras rápidas ou fibras brancas, elas apresentam poucas mitocôndrias e recebem um menor suprimento sanguíneo. Isso quer dizer o quê? O metabolismo, então estou falando aqui ó, de metabolismo, certo? Das fibras vermelhas, que são as primeiras que ele cita aqui, então vou colocar até assim, de vermelho. Então o metabolismo dessas fibras vermelhas, ele está mais associado a um metabolismo aeróbico, porque ele tem muitas mitocôndrias e tem um bom suprimento sanguíneo, né? Então ele vai ter uma coloração mais vívida. Já as fibras brancas, o seu metabolismo vai estar mais associado a um metabolismo anaeróbico, tá? Por que é um metabolismo anaeróbico, professor? Porque ela vai ter uma baixa disponibilidade de oxigênio, já que ela tem uma pouca irrigação, e também vai ter poucas mitocôndrias para trabalhar com esse oxigênio quando ele tem. E aí a gente começa a mapear algo muito interessante. Quando a gente vê fibras vermelhas em maior quantidade, quer dizer que aquele músculo ele está preparado para um tipo de contração que vai ser mais lenta, no sentido de que eu preciso ter uma contração mais lenta e mais prolongada. Então ele vai ter ali a manutenção dessa contração, né, desse trabalho contrátil por mais tempo, tá certo? É isso que está acontecendo. A fibra branca, como ela vai trabalhar mais com metabolismo anaeróbico, é como se eu estivesse fazendo fermentação todo o tempo, ela vai ter uma disponibilização mais rápida de energia, mas ela só consegue num curto espaço de tempo, porque ela vai queimar muita energia para poder produzir o que é necessário, já que ela produz muito pouco, porque o saldo energético do metabolismo anaeróbico é muito baixo, mas ele é mais rápido para ser liberado. Quando a gente fala do metabolismo aeróbico, com o oxigênio, ele vai ser mais demorado. Então, o que é que acontece? Eu preciso ter a primeira etapa, o ciclo de Krebs, depois a cadeia respiratória. O saldo vai ser maior, mas o tempo também é maior para a produção disso aí. Então, qual é a grande sacada? Atletas que têm mais fibras vermelhas, eles vão estar relacionados com determinados esportes que tenham maior duração e precisam de uma manutenção desse exercício por mais tempo. Então, uma pessoa que corre uma maratona, um indivíduo, por exemplo, que joga futebol, ele precisa passar 90 minutos correndo, ele vai ter muitas fibras vermelhas, vai ter fibras brancas também, porque ele tem que dar tiros muito rápidos ali no futebol, mas ele vai ter muita fibra vermelha também para conseguir manter esse exercício por muito tempo. Uma pessoa que faz ali, né, por exemplo, triatlo, entre outras coisas, né, então que dura mais tempo, ela precisa de mais fibra vermelha. Então ela vai tendo ali aquele processo, né, que vai sendo progressivo de liberação de energia, de produção na presença de oxigênio e assim por diante. O indivíduo que tem um metabolismo anaeróbico baseado nas fibras brancas, ele vai ter um melhor desempenho naqueles exercícios que têm curta duração e rápida e alta intensidade. Então, um levantador de peso, um corredor de 100 metros rasos, um nadador ali de 50 metros rasos também, né? Então, isso daí vão ser exercícios que precisam de uma explosão muito rápida, tá? Então, você tem que ter uma liberação rápida ali de energia e que não tem como manter isso por muito tempo. Então, as fibras brancas vão acabar atuando. E aí ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai perguntar o quê? Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas teria mais vantagens na realização de qual prova? Uma prova que tivesse uma curta duração e uma alta intensidade, como por exemplo, salto em altura. Todas as outras alternativas trazem aí, certo? Situações de exercício que teriam uma longa duração e precisariam ser mantidos por muito tempo. Então a gente estaria falando aí de fibras vermelhas, dariam um melhor desempenho para os alunos ou para
para os atletas nesse cenário, os alunos não, tá? Então a gente ficaria aí exatamente com a letra B. Então uma questãozinha que se você tá na trilha de medicina, você primeiro não pode errar, porque é uma questão de conhecimento que você precisa ter. E segundo, porque se você está na trilha de medicina, você ama histologia, você ama fisiologia, você ama metabolismo energético. Então isso daqui tem que ser de conhecimento. Por quê? Você vai levar isso daí também para a sua vida pós-ENEM. Então se isso aqui está bem feito na tua cabeça, quando tu chegar lá, tu só vai lapidar e aprofundar. Então já pega essa visão aí para a tua sequência, tranquilo? Então vamos embora aqui para nossa quarta questão. Olha só. Na quarta questão, a gente tem uma questãozinha aí do ano de 2023, certo? E o que é que essa questão vai dizer para a gente? Essa questão ela vai ser bem direta, porque ela está falando sobre a produção de ATP. Eu não vou nem ler aqui o contexto, porque pelo comando a gente já sabe. O que ele está dizendo é o seguinte, simplificando. Ele está falando aqui do cianeto, que é um componente tóxico que mata as pessoas, né? O cianeto, ele mata as pessoas, ele vai dizer por quê? Porque o cianeto, ele acaba pegando no ferro 3 aqui, certo? E aí ele bloqueia, certo? O sítio de F3 da citocromo C oxidase. Aí você vai perguntar, professor, não estou visualizando isso. Não precisa, porque a própria questão te trouxe esse viés, tá? Então ele só precisa entender o quê? Ó? Esse bloqueio aumenta a concentração celular de quê? Então olha só, o que é que eu preciso que você entenda com essa questão, tá? Ele está te trazendo aqui o contexto de utilização do cianeto, né, um composto tóxico, e ele está falando da ação do cianeto. Eu nem li o enunciado todo, só o quê? Que o cianeto, ele gruda aqui no sítio ativo dessa enzima, que é a citocromo C oxidase. Essa citocromo C oxidase, ela faz o quê? Olha aqui para mim, ó. Ela pega meio oxigênio, entrega elétrons e transforma esse oxigênio em água. Beleza? Então, o que é que está acontecendo? Se eu coloco o cianeto aqui, eu desativo essa danada dessa proteína. Consequentemente, eu não consigo mais entregar os elétrons para o oxigênio. Consequentemente, eu vou ter uma parada na produção de água metabólica. Só que, se esses elétrons não estão chegando no final, quer dizer que essa cadeia ela não vai ficar liberada, concorda? Então, o que acontece? Ela vai ficar sempre ocupada. Então, vai ter que chegar um momento que eu não vou conseguir mais receber esses elétrons do NADH. Então, o NADH ele chega aqui, entrega esses elétrons, certo? E sai como NAD+. Se essa cadeia parou, porque ela está toda ocupada, já que eu não estou entregando esses elétrons mais, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um grande acúmulo na minha célula de quem? De NADH, porque ele não está mais conseguindo entregar esses elétrons na cadeia transportadora. Então, o bloqueio fabricado aí, implicado pelo cianeto, vai aumentar a concentração celular de quê? A concentração celular do NADH. Vai aumentar a concentração celular de ATP? Não, se essa cadeia está parando, já o ATP também vai começar a diminuir, porque ele vai parar a sua produção lá no final da cadeia e o que tinha no citoplasma ali vai começar a ser consumido. Então, olha só, a água vai passar a ser mais acumulada? Não, se eu estou parando de produzir água metabólica, porque para ter água eu preciso entregar esses elétrons. Então, não vai acontecer. Vai aumentar a quantidade de CO2 dentro da célula? Não. Por quê? Porque o CO2 só é liberado quando eu quebro a glicose. E eu só quebro a glicose quando eu consigo usar tudo isso aqui. Se eu estou parando de receber o que é produzido com a liberação de CO2, eu vou parar de liberar CO2, eu vou parar de quebrar, certo? Então não vai ter acúmulo, não vai ter aumento dessa concentração. E ele está perguntando aqui, o bloqueio aumenta a concentração da C-oxidase? Não. A C-oxidase está parando de funcionar. Como é que eu vou aumentar a concentração dela? Então, somente a letra C poderia ser a nossa resposta correta, devido a essa parada aí na produção, né, dessa cadeia, tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro. Esse aqui é um tipo de questão um pouco mais rebuscada, mas que você precisa, como futuro aluno de medicina, né, garantir esse tipo de questão na prova de biologia. Se você está estudando para medicina, se você quer medicina, esse é um dos tipos de questão que você não pode perder, tá? Você precisa garantir, porque esse aqui mostra que você está no nível elevado. Então, quem está fazendo 35+,
tem que estar acertando esse tipo de questão. Beleza? Vamos lá para uma questãozinha também do Enem 2023 que teve esse mesmo nível de dificuldade. Olha só. Como foi essa questão aí, professor? Me diga. Ele vai sair aqui para um texto que é chamado assim, ó, Pais com Síndrome de Down. O que é a síndrome de Down? Nós sabemos que a síndrome de Down nada mais é do que a trissomia do cromossomo 21, onde nós temos nas nossas células 23 pares de cromossomos, tá? Então a gente tem lá os cromossomos pareados. Aí vai contando cromossomo par 1, par 2, par 3, certo? Até chegar no 21. Aí no 21, o que é que acontece? Acontece que ao invés de ter um par, a gente tem um terceiro cromossomo. Então essa trissomia do cromossomo 21, acabei deixando de fora aqui o desenho, né? Essa trissomia do cromossomo 21, ela vai gerar o que nós chamamos de síndrome de Down, tá? E aí ele vai descrever tudo isso dentro desse contexto. E aí ele vai trazer algo muito importante. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de dois cromossomos 21, tá? Então o que é que acontece? Na hora da separação, da formação dos gametas, né, lá na gametogênese de algum dos indivíduos, ao invés de pegar o par 21 e mandar um cromossomo 21 para cada espermatozoide, por exemplo, acabou saindo um espermatozoide com os dois, tá certo? Então acabou saindo um espermatozoide com os dois e outro com nenhum. Então essa não disjunção, essa não separação correta pode prejudicar esse processo na hora da fecundação. Imagine que juntei esse espermatozoide com um ovócito que tinha um, aí vai dar um zigoto que tem o quê? Que tem 3. Que é a famosa trissomia do 21. Tranquilo? É exatamente isso aqui que acaba acontecendo. É isso que a questão está me dizendo. Na hora da formação do gameta, eu acabo formando um gameta que tem dois cromossomos 21, e aí ele se junta com um que tem um cromossomo 21. E aí acaba desregulando o processo. Tranquilo? E aí o que é que a gente precisa saber? Ele vai trazer aqui no comando da questão o seguinte. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procuram um médico especialista para o aconselhamento genético porque querem ter um bebê. O médico informa ao casal, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão como? Olha só, aí a gente precisa voltar aqui e saber o seguinte. Eles querem saber como serão os zigotos formados. Esse bebê pode nascer como? Ele pode nascer com a trissomia do 21? Ele pode nascer sem a trissomia do 21? Pode. Olha só o que a gente vai aprender aqui nesse momento. Se liga, o que essa questão quer de você. Esses dois indivíduos são síndrome de Down, certo? Então, eles têm a trissomia do 21. Então, vou colocar aqui, ó, SD, tá? Na hora de formar gametas, vou colocar de cores diferentes. O homem é o verdinho, a mulher é o vermelho, tá? Então, na hora de formar gametas diferentes, o que é que acontece? Eles têm 47 cromossomos, concorda? Por quê, professor? Porque eles têm um a mais. Então, ao invés de ter 46, eles têm um cromossomo a mais. O que é que acontece? O gameta não vai dividir, né? Vou pegar 23 cromossomos vai para um gameta, 23 vai para o outro, porque o gameta tem metade do número de cromossomos, tá? Então, eles vão formar gametas desbalanceados. Um gameta que acaba tendo 23 cromossomos, que é o normal, e um gameta que acaba saindo com um a mais. Concorda? Porque eu tenho outros 24 para formar os 47. Na mulher, do mesmo jeito. Eu tenho 23 cromossomos que podem ir para o lado e o outro lado vai ficar com 24. E aí, quais são as possibilidades de encontrar isso aqui? Esses 24 dessa mulher podem se encontrar com os 24 do homem ou com os 23 do homem, certo? Isso aqui daria um indivíduo com 48 cromossomos. Isso aqui faria com que ele tivesse 4 cópias do 21, certo? Então, ele teria 4 cromossomos 21, né? Então, eu teria aqui uma tetrassomia do cromossomo 21, certo? Se esse segundo cenário acontece, ele nasce com a trissomia do 21, né? Então, nasce aqui ó, com 3 perninhas. Beleza?
Qual a outra possibilidade, professor? Que o cromossomo 23 da mulher encontre aí com o cromossomo 24 do homem, ou que o cromossomo 23 da mulher encontre com o 23 do homem, certo? Então seriam aí mais duas possibilidades, tranquilo? Então deixa eu trazer aqui para você visualizar. Então olha só, pegou a ideia? Então eu consegui aqui fazer aquele joguinho, um com o outro. E aí o que é que acontece? Se juntar o 23 com o 24 aqui, ó, dá 47 de novo. E se juntar aqui dá 46, ó. O indivíduo ainda tem a possibilidade de sair normal. Então, quando a gente volta para o comando da questão, o que é que a gente consegue visualizar? O médico vai informar o que para esse casal, em nome de Jesus? Olha só, ele vai informar o seguinte, que todos os zigotos formados podem ser normais, trissômicos ou tetrassômicos. Eles podem formar um indivíduo que nasce com o número de cromossomos normal, se o 23 da mulher encontrar com o 23 do homem. Eles podem formar um indivíduo que é trissômico, que seria aí o que junta 47 com 47, né? Ou que junta 23 com 24, tá? Nas duas possibilidades, ou 24 da mulher com 23 do homem, ou 23 da mulher com 24 do homem, tá? Ambos dão a trissomia do 21, ou ainda a possibilidade de encontrar o 24 com 24, e aí formaria um indivíduo com 48, né? Com a tetrassomia do cromossomo 21. Então essa era a pegada da questão, tranquilo? Questão que dava um pouquinho de trabalho para você fazer esse jogo, mas uma questão que no nível de medicina faria total diferença acertar esse tipo de questão na sua TRI. Então já pega essa informação e leva para o coração. E por fim, a gente tem aqui essa questãozinha número 6, que é uma das questões mais difíceis que o Enem já viu. Por quê? Pelo nível de especificidade. Eu quero que você veja que o índice de acerto dessa questão no Enem foi de 13%. Então isso é uma questão considerada difícil, tá certo? Por quê? Porque o índice de acerto é muito baixo. Então ela só vai fazer diferença na sua TRI se você garantir médias e fáceis. Se você acertar ela aqui no chute, velho, não vai, tá? Então olha só, qual é o grande core dessa questão? Ele vai trazer aqui o exemplo do PCR como teste de diagnóstico para o COVID, que é aquele famoso suave nasal. Então, quando você coloca aquele cotonete lá no fundo do nariz, que arde tudo, e aí você coloca num vidrinho, e aí o que, é que aquele exame vai fazer? Ele vai detectar o material genético do COVID naquela amostra. Se tiver, você está infectado. Se não tiver, você está de boas. Tranquilo? E aí, qual é a grande sacada deste processo? É que o PCR é uma técnica biotecnológica de amplificação, tá certo? É uma técnica biotecnológica de amplificação do DNA. Como eu peguei uma amostra muito básica, muito pequena, o que é que acontece? Eu preciso aumentar a expressão dessa amostra, tipo, aumentar o tamanho dela, para que eu possa conseguir visualizar, contabilizar e assim por diante. Então, qual é a grande sacada? Eu preciso pegar esse material genético e amplificar ele. Eu preciso aumentar a contagem dele. Concorda? Só que o PCR é uma técnica de amplificação do DNA. E o COVID, né, o vírus SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, sintetizar, a partir do material genético de RNA dele, uma informação de DNA, para que o meu processo de amplificação possa funcionar, já que ele só funciona com DNA. Então, o que é que acontece? Ele vai perguntar, ele vai dizer, na verdade, que existe uma etapa prévia, tá certo? Ou seja, ó, uma etapa antecede a reação do PCR e precisa ser realizada para permitir a amplificação do material. Ou seja, eu só consigo amplificar o material genético do vírus para detectá-lo se eu tiver uma etapa prévia que pega esse RNA e transforma ele em DNA. Qual é essa etapa? O nome do teste para o COVID, se você já viu lá no seu plano de saúde ou quando você foi fazer, você já viu, é RT-PCR. O que quer dizer RT-PCR, professor? Quer dizer que tem que fazer aqui, ó, antes do PCR, uma transcrição reversa. Beleza? Você tem que fazer uma transcrição reversa antes de começar o processo de amplificação, para que você possa sintetizar uma molécula de DNA, para que essa molécula de DNA sim possa ser amplificada.
Tranquilo? Então, por isso a resposta da questão ficaria na letra E. Essa etapa deve ser realizada para quê? Para obter moléculas de DNA viral por meio da transcrição reversa. E só acertava essa questão quem sabia de fato como era realizado o teste do Covid. Então isso aqui entra como uma questão de repertório, que agora eu estou te fornecendo aqui. Então você tem repertório suficiente para resolver uma questão como essa, tranquilo? Então olha só, se você quer gabaritar biologia e ser aprovado em medicina, você precisa dessas 6 questões, desses 6 tipos. Resolvi na prática para você ver que realmente são questões de um garimpo mais difícil, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas você que é um aluno medicina precisa estar ligado nisso. E comigo aqui você está na trilha certa. Concordo com isso e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!